estamos de volta para falar da seleção brasileira. Hoje tem amistoso contra o México nos Estados Unidos. E a gente fez aí uma arte com a provável escalação de Dorival Júnior para encarar o México. O Alisson retorna ao gol, o Bremer e o Éder Militão são os zagueiros. Na direita, o Ian Couto, na esquerda, o Guilherme Arana. Volantes, Douglas Luiz e Ederson. O Andréas Pereira está ali na meia. Na frente tem o Martinelli, o Gabriel Martinelli, Evanilson e o Savinho. As novidades aí, Evanilson, Savinho, Fábio Machado. Vamos fazer um giro rápido, temos ainda para falar assuntos da segundona catarinense. Te agradou essa seleção? Aquelas estrelas que a gente esperava como titulares, o Vini, o Hendrick, vão começar no banco. Provavelmente eles vão entrar depois no amistoso, né? No outro amistoso, acho que na terça-feira contra os Estados Unidos, né? Eu acho que é terça-feira. E claro que eles vão jogar a Copa América, né? Então o que o Dorival está fazendo? Ele tem essa possibilidade de testar alguns jogadores, ele está acreditando nesses jogadores, como o Sabinho, né? Que é atacante de Girona, enfim, outros atletas. Bota para dar ali rodagem, né? Para os caras perder aquela história de usar a camisa amarela, né? Claro que são jogadores muito experientes, mas às vezes você veste uma camisa amarela, acaba sentindo. E depois, na competição, se precisar desses atletas, os caras já jogaram um amistoso. Eu acho que está correto aí o Dorival Júnior e também por necessidade. Agora, a gente entra numa fase muito legal, né, Mancha? Porque a gente entra agora na Copa América para ver a seleção brasileira, a seleção da Argentina, campeã do mundo, do Uruguai, e ao mesmo tempo vai rolar a Eurocopa, né? Então, como eu escrevi na minha coluna hoje do Jornal Impresso ND, é como se fossem duas Copas do Mundo separadas por um oceano Atlântico. Vai ser legal ver. A seleção está numa fase boa, né? Começou bem aí com esse trabalho do Dorival Júnior. Legal. Renato Samissati, foi falado durante a semana que o jogo espera um público de aproximadamente 100 mil pessoas. Eu até achei que o repórter tinha se equivocado. Mas ele explicou que existe uma comunidade mexicana muito grande por lá, a proximidade com o México, o torcedor é fanático, como o torcedor brasileiro também mas o torcedor é fanático pela seleção mexicana, um público de quase 100 mil pessoas em um jogo amistoso. Bom público. Bom público, 100 mil pessoas, tá louco, você não vê em jogo nenhum. Mas é o seguinte, o que o Dorival tá fazendo aí, Marcelo, é botar o pessoal que não vai jogar a Copa América. Dizer que eu estou colocando vocês, ninguém reclama que não jogou, que depois, quando for começar a Copa América mesmo, aí é Vini Júnior, aí é Paquetá, que tem que tomar cuidado com o cartão amarelo, com a turma que joga no altíssimo nível. Esse pessoal que está jogando aí é para aquela história, né? A famosa, os treinadores adoram muito esta frase, gestão de grupo. Legal, o Matheus me soprou aqui. Como é que é o nome do estádio, Matheus? Kyle Field tem capacidade para 102.733 torcedores. Então, o número de 100 mil seria quase lotação máxima. Florão, você começaria com o Hendrick, com o Vini Júnior no banco ou botaria eles de cara já para alegria da galera? O Hendrick eu já começaria usando ele. Lembrando que o Vini Júnior, o Rodrigo, vão ser poupados aí por conta da final da Champions, né? Estavam envolvidos na final da Champions, então estavam em atividade um pouco mais de tempo aí, vão ganhar esse descanso, essa colher de chá do Dorival aí. Mas o Hendrick eu começaria já. Eu acho importante dar essa rodagem, colocar algumas caras novas aí também, porque é um jogo que vale só de preparação, não tem muito peso não. Então a hora de usar é agora, porque estou com o Semensati, depois na hora da Copa América vai colocar o que tem de melhor, né? Então a hora de colocar esses outros jogadores aí para tentarem ganhar a sua vaga no time titular é justamente num amistoso como esse. Mas eu iria com o Hendrick, pelo menos eu usaria já de início. Legal. Pro Emerson Luiz, que eu conheço o Emerson, acompanho o Emerson nas redes sociais, sei que vai ter pizza, vai chegar a pizza lá, ó, minutos antes do jogo a pizza chega, aí vai ter festa da criançada para curtir o jogo. Mas a pergunta que eu te faço é um pouquinho diferente. Lucas Paquetá tá lá com o grupo, acredito que vai ser preservado, né? Por tudo que aconteceu. Tá aí os lances polêmicos, que foram os cartões que estão sob suspeita de ele ter recebido com envolvimento com aquelas casas de apostas. Daí foram em busca. Um cartão desse ele recebeu aos 92, outro aos 89 minutos. O jogo estava acabando, não precisava essa agressividade toda. A investigação apontou que quem fez a aposta estava na cidade de Paquetá, no Rio de Janeiro. Emerson Luiz, como é que você vê essa história, cara? Muito estranha, né? O rolo é grande. Rolo grande.
O Dorival disse que acredita dele, acredita nas autoridades, diz que ele tem moral no grupo, não vai jogar essa partida também para ser preservado como os demais, ele vai priorizar o jogo de quarta-feira, viu, Fábio? É quarta-feira em Orlando contra os Estados Unidos. Ali ele vai botar, em tese, a força máxima. Mas você vê alguns lances e, cara, não dá para duvidar de nada. E, ao mesmo tempo, você fica perplexo. Como é que um cara entra, né, numa furada dessa? Tô falando aqui em teoria, não em prática, porque você vê um carrinho que ele deu no meio campo. Ele é o cara para ser caçado em campo, não para dar carrinho aos 90 minutos, nos acréscimos. Esse carrinho, por exemplo, no meio campo, qual a necessidade? Nenhuma. É um cara que realmente ele tem muita bola, tem habilidade, mas eu, falando assim, de Copa do Mundo, eu não vejo o Paquetá, eu posso estar até enganado, apesar de elogiar, mas eu não vejo ele como uma sumidade, um extra classe, um cara titular absoluto. Mas onde a fumaça é fogo, hein? Onde há fumaça, há fogo. Mas o rolo é muito grande aí. Enfim, estão pesquisando, pode até ser banido do futebol, estão investigando. Difícil acreditar, mas enfim, agora você vê o que o Corinthians também está metido num rolo aí, quando envolve dinheiro aí é difícil, viu, Mancha? Fazer algum tipo de julgamento, as pessoas realmente perdem a razão. Tá certo. A gente vai fazer, vamos falar da segundona, Matheus, pode ser, chamar a Drica de repente, convocar a Drica direto do norte do estado, direto de Joinville, com as informações do Juventus, representante de Jaraguá do Sul, moleque travesso. Chega mais, Drica. Olá, Mancha, boa tarde aos colegas e a quem nos assiste no Clube da Bola. E amanhã, às 3 horas da tarde, a torcida jaraguaense poderá assistir ao segundo jogo do Juventus em casa no Campeonato Catarinense da Série B. Depois de vencer o Caravaggio com gol lá já nos acréscimos em casa e empatar com o Guarani fora de casa, o moleque travesso recebe o Metropolitano amanhã às 3 horas da tarde no estádio João Marcato. Um jogo importante para o time jaraguaense que busca aí a segunda vitória e a manutenção da invencibilidade nessa Série B do Campeonato Catarinense. E para isso precisa derrotar o Metropolitano, que foi superado na estreia e empatou também na última rodada. Para esse jogo de amanhã, Mancha, o técnico Gelson Conte não tem nenhum desfalque, ou seja, o time vai com força máxima para garantir a segunda vitória diante da torcida. Nós vamos acompanhar todos os detalhes dessa partida e na semana que vem a gente traz todos os detalhes e também a atualização da classificação, já que neste momento o Juventus é o quarto colocado e quer subir aí nessa tabela para se garantir lá na frente e garantir a classificação à próxima fase. Na semana que vem a gente volta com os detalhes. Volto com você aí no estúdio. Valeu, Drica. Só passar rapidinho a rodada aqui, né? Da segundona. Hoje tem Clube Atlético Catarinense contra o Caravaggio. Tem o Camboriú contra o Beck. E amanhã o Tubarão pega o Carlos Renault, o Santa Catarina, o Guarani de Palhoça. E o Juventus, como a Drica acabou de falar, pega o Metropolitano. Falando em Metropolitano, eu volto para Blumenau. E tem duas equipes, né? O Metrô e o Beck. Fala um pouquinho pra gente. Separou o lance dos dois últimos jogos. Emerson Luiz. O Metropolitano ele perdeu na estreia para a molecada do Beck, lá em Ibirama. Esse é o jogo que o Blumenau me decepcionou, porque ele fez uma boa estreia em Ibirama, venceu o Metropolitano 2-0, só que aí entrou a estratégia do adversário. Tem que dar méritos para o Atlético Catarinense, que eu achei muito limitado no primeiro jogo, no empate contra o Carlos Renault. Também não gostei do Carlos Renault, mas depois da última partida em Itajaí, o Carlos Renault jogou muita bola e mereceu vencer o Camboriú. Mas nesse caso específico do jogo lá em Jaraguá do Sul, o Atlético Catarinense, diferentemente do Metropolitano, ele ofereceu a bola para o Blumenau. Aí a gurizada ficou meio perdida. Mas na base da raça, da juventude, é uma média de idade de 21 anos. Tem aí como esqueleto, como base, o Fluminense de Joinville. Beck fez parceria com o Fluminense, lá de Itaú. O time foi buscar o resultado. No fim, estava 2-0, buscou 2-2. É uma grata surpresa esse Blumenau, enquanto o Metropolitano, Mancha, tá devendo. A gente vê as imagens, olha, a saída de bola errada. O esquerdinha foi lá logo com 9 minutos e não perdoou. Abriu o placar. Metropolitano deu um chute a gol no primeiro tempo e um chute a gol na etapa final. 2, na verdade, com esse pênalti batido pelo Marco Antônio, convertido nos acréscimos. Mas o Cláudio Vitor, o goleiro,
tem sido aí o principal jogador do Metropolitano até aqui. Ele é formado na base, inclusive, do Avaí. Tem 23 anos, está jogando muita bola. Não fosse ele, o Metropolitano poderia ser derrotado para o Tubarão, que eu gostei, apesar da derrota na estreia para o Santa Catarina, mas esperava um pouco mais de evolução no segundo tempo. Foi melhor do que o Metrô no primeiro, mas o Tubarão acabou cedendo esse empate aí com um gosto amargo. O Metropolitano está devendo, ratificando aqui a minha posição, e vai ter um jogo encardido. Jogo difícil aí contra esse Juventus, que eu gostei nos 2 jogos, só que o Juventus tem um problema no sistema defensivo. Do meio para frente é muito bom esse Juventus. Vai incomodar, acredito que chega entre os 6. Se o Metrô voltar com um pontinho, e o Beck também, com um pontinho, respectivamente, desse compromisso do Metropolitano contra o Juventus, e hoje o Beck com o Camboriú, tá de bom tamanho, viu? Legal. Olha só que legal, cara. A Uniarp, uma parceria com o Avaí Kinderman no futebol feminino, foi campeã do FISU, competição universitária que aconteceu em Mar del Plata, no Uruguai. E a final era uma espécie de sul-americano, né? Representantes de toda a América do Sul. A final foi Uniarp contra a Unesc, ou seja, deu Santa Catarina na final. Olha só a matéria. O jogo foi disputado contra a equipe da Unesc de Criciúma. A partida terminou empatada em 0-0 no tempo regulamentar, levando a decisão para a prorrogação. No tempo extra, o time saiu com a vitória por 2-1. A técnica Karine avaliou o desempenho do Avaí Kinderman. E no Pan-Americano a gente sabia que o nível técnico da competição era melhor, sabia também que teriam equipes com nível melhor do brasileiro. Nós fomos preparadas para lá, nos preparamos, trabalhamos no dia a dia aqui também. As meninas compraram a ideia, dentro de campo reproduziram da melhor maneira possível aquilo que sabiam fazer, e a gente conseguiu selar aí essa competição com um título muito importante. E todo o esforço dos treinos se refletiu dentro de campo. Ao todo foram 25 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. Para a atacante Brenda, a experiência de disputar um campeonato em outro país foi desafiadora. A cultura é diferente, comida é diferente, tudo lá foi muito diferente. A gente se adaptou, foi difícil a adaptação para algumas meninas, mas no nosso foco era ganhar o campeonato e a gente se preparou para isso, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. E foi incrível. As campeãs foram recebidas com carreata pelas ruas de Caçador. Com o título, o elenco também conquistou a vaga para a Copa do Mundo Universitária de 2025 na China. Agora, o foco se volta para o Campeonato Brasileiro. A gente ficou aqui nos treinamentos bem intensivos com a Bia, fazendo a parte física e se preparando para esses jogos, que é a volta do Campeonato Brasileiro. Então estamos focados para esse jogo amanhã aqui dentro de casa e vamos para cima. Legal demais, deixa eu corrigir, eu falei Mar del Plata, é Punta del Este no Uruguai. Falei errado, mas o que vale foi a vitória. O campeã e vice-campeã são aqui de Santa Catarina. E olha só, ainda falando da FCDU, Federação Catarinense do Desporto Universitário, foi assinado na FESPORT o termo de fomento entre a Federação e a Federação Catarinense do Desporto Universitário para a liberação de recursos para a equipe de handebol da Univale representar o estado e o Brasil no Campeonato Mundial Universitário de Handebol em Málaga, na Espanha. Vai rolar de 24 a 30 de junho. Parabéns a todos os envolvidos por mais essa conquista aí para o desporto universitário do estado. Na foto ali da esquerda para a direita do seu vídeo, né, Aurélio Rocha dos Santos, diretor de esportes da FESPORT, o presidente da FESPORT, Freiberg, Rubem Nascimento, e o presidente da FCDU, Manuel Rebelo. Parabéns, galera! E as meninas da Uniarp Avaí Kinderman estão hoje ganhando destaque na página de Fábio Machado, no jornal ND. Vale conferir. A gente vai para o intervalo e volta com considerações finais e a hora do abraço.